Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Everton de Holanda e sejam todos bem-vindos, né? Hoje eu quero falar sobre um assunto, né, no qual foi tratado lá no Instagram, mas eu queria falar de uma forma mais detalhada aqui com vocês, né? Então um seguidor me perguntou o seguinte: existem obras literárias que deformam o imaginário? Né? Então aí surgiu uma breve discussão sobre formação do imaginário, né, sobre questão de livros e novelas e assim por diante, né? Então eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte: olha, deformar o imaginário, né, pode acontecer quando o indivíduo não está ciente das ideias que circulam a sociedade e a cultura. Por quê? Porque certos indivíduos absorvem os dados da cultura e são modelados por essas ideias. Então aí todos os seus atos, todas as suas atitudes, todas as suas intenções, elas obviamente têm suas raízes através dessas ideias que são propagadas no ambiente cultural, né? E nós devemos perceber uma coisa: que uma mente bem estruturada do que seja a moral, do que seja aquilo que é belo, daquilo que é bom, obviamente não sofrerá consequências desastrosas, porque está consciente daquilo que está percorrendo a cultura. Basicamente é isso. Mas para exemplificar, para deixar um pouco mais claro, né, eu sempre gosto de citar nas minhas aulas o apóstolo Paulo, que diz o seguinte: experimentai de tudo e retém o que é bom. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Ele está dando, né, está falando para os fiéis o seguinte: olha, vocês prestem atenção naquilo que é dito, porque muita coisa que existe, que esses pregadores falam, que muitos fiéis falam, que realmente são verdades, né? Porém, existem outras coisas que não são. Então, vocês saibam distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ou seja, para o apóstolo Paulo dizer isto aos fiéis, né, nós temos que pressupor o seguinte: a base da educação naquela época era a educação cristã. Ou seja, os apóstolos ensinavam os fiéis sobre a vida de Cristo, sobre os mandamentos e assim por diante. Então, eles de certa forma tinham bem estruturado na sua mente todos os bens eternos e divinos que o próprio Cristo pregou naquela época. Então entenda, eles tinham uma estrutura na sua mente que fazia com que eles absorvessem todos os dados da realidade e conseguissem filtrar, e conseguiam filtrar aquilo que era bom e aquilo que era ruim. Então entenda o seguinte: quando você pega um personagem, por exemplo, como um Raskolnikov, de Crime e Castigo, o que acontece ali? Ele mata uma velhinha, porque ele tem obviamente os seus, sob certos aspectos, ele se acha uma pessoa inteligente, e ele se sente no direito de matar uma velhinha, né, a machadadas, né? Obviamente que nós sabemos que cometer um crime é errado. Por quê? Porque está prescrito no Código Penal e porque nos 10 mandamentos matar é um crime e obviamente passivo de condenação, tanto condenação terrena quanto a condenação eterna. Nós sabemos muito bem disso. Então é claro que nós não sentiremos uma empatia pelo ato do personagem. A gente vai sentir uma certa repulsa. Por quê? Porque a gente sabe que isso é errado. Então dessa forma nós vamos deformar o nosso imaginário? É claro que não. Por quê? Porque nós temos uma estrutura moral que rege os nossos atos e decisões. Então agora a gente pode responder o seguinte: existem obras que deformam o imaginário? Existem. Existe quando o indivíduo não tem uma estrutura bem sólida para absorver esses enredos e absorver esses personagens. Mas quando você tem uma estrutura prévia, quando a gente pressupõe que o indivíduo tem uma estrutura no qual ele conscientemente saiba do que ele está, com quem ele está dialogando, então a gente pode compreender que tudo aquilo que ele está retendo vai servir como tipos de vidas humanas. E obviamente umas vão ser louváveis e outras não, tá certo?
Então era esse vídeo que eu queria fazer com vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Então peço que vocês curtam, compartilhem e que vocês se inscrevam aqui no canal para a gente dar continuidade nesse trabalho, tá certo, pessoal? É isso aí, tenham todos um ótimo domingo e até mais.